Dando início ao nosso encontro de toda semana, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham, que nos protegem, que nos intuem. Vamos agradecendo a eles pela presença em nossa vida. E vamos buscando o olhar, a energia, a serenidade, a mansuetude de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Nossa mãe espiritual que nos abraça, que nos conforta, que intercede por nós em muitos momentos, aliviando as nossas dores, cuidando dos nossos pensamentos, serenando o nosso coração, os nossos sentimentos. E com Maria, os nossos passos se tornam mais firmes e nós vamos ao encontro de Jesus, nosso amigo de todas as horas. Este irmão que caminha conosco, que nos trouxe o modo de caminhar, nos trouxe luz. Agradecemos a Jesus pela sua presença em nossa vida, pelos seus ensinamentos, pelos exemplos, e pedimos a Ele que leve a Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, a nossa gratidão por tudo que temos, pelo que somos, por tantas oportunidades que recebemos. E principalmente pela oportunidade da vida, por cada dia que amanhece, nos dando uma nova oportunidade de refazermos o nosso caminho. E assim, humildemente, nós louvamos a este Pai dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição dessa semana é a de número 25 e tem por título Apliquemo-nos. Da carta de Paulo a Tito. E diz assim: E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Quem era Tito? Tito era um colaborador de Paulo, acompanhava-o nas suas viagens missionárias e recebia dele tarefas importantes. E ele estava em Creta, na ilha de Creta, e foi enviado para organizar a igreja, corrigir ensinamentos errôneos e promover a unidade na igreja. Esta carta, ela enfatiza a necessidade de uma vida cristã exemplar e coerente com a fé. E Emmanuel nos explica dessa forma: é preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a atravessá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações.
É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequenos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar. Belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre, sem fazer nunca. A lição é bem específica. Aquelas pessoas que viviam na ilha de Creta, elas viviam num momento em que o importante era crer. Era aquela fé cega, que espera tudo do alto, mas muitas vezes não dá nada de si. E quando Paulo fala, apliquemo-nos, ele está dizendo para nós que é preciso nós nos movimentarmos nesta fé que nós acreditamos. Eu vou ao centro, eu faço as minhas orações, mas só isso não pode bastar. Nós precisamos ser aquilo que acreditamos, procurando sempre fazer o melhor, auxiliar a todos, trabalhar em nós as nossas dificuldades, nos corrigindo sempre, estando atentos às nossas atitudes, às nossas palavras e procurar sempre perceber se elas estão alinhadas àquilo que nós acreditamos, aquilo que Jesus trouxe para nós. O testemunho através do trabalho, ser paciente, ter resignação, confiar nos desígnios de Deus, entendendo que Ele tem o seu tempo, aceitar as coisas como elas são, aceitar o próximo, cuidar de nós, nos aceitar, nos ver com verdade, corrigir aquilo que sabemos que precisa de correção. O caminho da iluminação é um caminho maravilhoso. Tem as suas dificuldades, porque essas dificuldades estão em nós, não no caminho. E nós precisamos nos aprimorar, nos fortalecer na fé, mas colocar em prática aquilo que a gente acredita. É importante conhecer, mas só o conhecimento, sem atitude, ele não vai nos levar para lugar nenhum. Termos mais empatia com o próximo, com as dificuldades dele, entendendo que nós também temos as nossas próprias dificuldades. Procurar entender o momento que ele está passando, sermos mais presentes. Tem muita gente só, sofrendo, muitas vezes do nosso lado, e nós não conseguimos perceber, não conseguimos estender a mão, porque muitas vezes estamos voltados apenas para nós mesmos, fazendo orações, procurando leituras, mas não praticando nada. A lição, ela é muito específica quando ela fala que o conhecimento do bem é muito importante, mas nós não podemos esquecer as boas obras. E as boas obras não é apenas
construir asilos, orfanatos, montar jantares, eventos beneficentes. É estar presente ali no dia a dia, olhando para as pessoas, ouvindo-as, ouvindo também a nós mesmos, ouvindo aquela voz que fala no nosso coração e nos mostra a importância da nossa própria transformação. Porque falar para o outro fazer é muito fácil. Agora, colocar em prática, aí já é uma outra história. E é nisso que nós precisamos também nos aplicar. Colocar em prática, vivenciar, exemplificar. Isso foi o que Jesus fez. Ele veio, ensinou como fazer, fazendo. Ele mostrou na prática aquilo que ele ensinava. E esse é o caminho. Nós não podemos continuar com a máxima do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós precisamos entender que a palavra ensina, mas o exemplo, esse arrasta. Que seja essa a nossa proposta, de nos aplicarmos, de procurarmos sermos melhor a cada dia, não apenas para nós, mas para os outros, que são nossos irmãos de caminhada. Esses são o nosso próximo. E precisamos entender que o nosso próximo vai muito além da onde a nossa mão, o nosso olhar e o nosso coração alcança. Que possamos refletir nessas palavras. E já colocando em prática, nós vamos vibrar. Vibrar amor, vibrar luz, paz, resignação, esperança, fraternidade. E vamos envolver o nosso planeta nessas vibrações. Vibrando amor para os nossos irmãos que sofrem com as guerras, com as catástrofes, com a miséria, com a fome. Vamos vibrar muita luz para o coração dos dirigentes e governantes das grandes nações. Vamos vibrar para que os amigos espirituais possam se aproximar dessas pessoas, levando energias positivas e ajudando-os a exercer o verdadeiro sentimento de fraternidade. Vamos vibrar pelos nossos irmãos nos leitos de dor, por aqueles que se encontram encarcerados, por aqueles presos aos vícios, sejam eles quais forem, por todas as religiões e filosofias que têm por proposta os ensinamentos de Jesus e também por aquelas que ainda não têm. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente aqueles onde impera ainda a desordem, a falta de amor, a falta de compreensão. Nesse instante, nós vibramos pelo nosso próprio lar. Vamos abrindo a porta da nossa casa, pedindo a Jesus que entre e, através dos seus mensageiros, derrame sobre todos os ambientes a sua alegria, a sua luz, a sua paz e o seu amor. Essas vibrações se expandem, alcançam os lares dos nossos amigos, dos nossos vizinhos e daqueles que ainda nos têm por inimigos. Vamos deixar uma vibração de muita luz para que a espiritualidade amiga possa levar para onde for necessário. E vibramos por nós, rogando a Jesus que tenhamos uma semana abençoada e possamos nos encontrar numa nova oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana a todos.